Irmãos, convido a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Judas, na carta de Judas, né? Penúltimo livro da Bíblia. Até estranho falar Judas livro, né? Chamar Judas de livro com um capítulo apenas, né? Tão curtinho. Mas como Judas, ele está ansioso para que nós entendamos aquilo que ele, com tanta urgência, né, planeja comunicar. Nós vamos ler hoje os versículos 11 e 13, mas eu gostaria de retornar lá no começo, o versículo 1, para a gente acompanhar tudo que a gente já viu até agora, né? Já tem algum tempinho que a gente tem falado aqui em Judas, então vamos ler do versículo 1 até o versículo 13, embora falaremos no versículo 11 e 13. Judas, a partir, então, do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês, sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adoraram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Do mesmo modo, também esses, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como animais racionais, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelos ventos. São árvores que, em plena estação dos frutos, continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar que espumam em suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra, que ela, Senhor, nos vivifique, que ela nos exorte, nos console, nos confronte, que ela faça, Deus, aquilo para a qual ela foi designada para fazer nessa manhã, Pai. Fala aos nossos corações, Senhor, que ela encontre terreno fértil, encontre, Deus, morada em nós, Senhor, e que nós entendamos, Senhor, que é a Tua palavra, Senhor, não é a minha. Eu sou apenas um mensageiro, eu sou apenas um canal, mas queremos entender mesmo, Senhor, nessa manhã, que estamos diante da palavra, do dono e do Criador do universo e de todas as coisas. Em Teu nome é que nós oramos, Senhor. Amém. Irmãos, veja, eu quis ler hoje, né, desde o começo, porque quando a gente tem uma repetição, né, em algum texto, e a gente tem visto isso, né, pregando agora na primeira epístola de João, né, quantas vezes João vai falar sobre fé, sobre amor, sobre comunhão, né, como ele repete alguns temas, e hoje, adivinha qual é o tema de hoje à noite, né? Mais uma vez, fé, esperança, amor. João, ele tem muito empenho quando ele repete essas coisas, porque ele quer enfatizar
algo que precisa ser enfatizado, que é uma necessidade para aquele momento, para aquele povo, para as pessoas a quem ele escreveu a carta. Judas, a mesma coisa, irmãos. No versículo 4, ele está falando que esses indivíduos que estavam rondando a igreja eram pessoas que estavam infiltrados. Isso é importante porque no versículo que a gente leu, né, no versículo 12, a gente vai ver que eles são como rochas submersas nas festas da fraternidade. A ideia que Judas tem aqui é de um iceberg, sabe? São pessoas que só têm a pontinha lá, a gente não sabe o perigo que a gente corre, mas eles estão lá, submersos. A gente não consegue ver esse perigo. Judas está dizendo que eles estão infiltrados no nosso meio. Então, veja que Judas ele vai enfatizando isso, usando metáforas, usando outras formas de discurso, né, para deixar muito claro essa verdade. Existiam pessoas infiltradas no meio do povo de Deus, sem serem notadas, transformando em libertinagem a graça do nosso Deus. Depois ele vai usar 3 exemplos históricos, vai usar o povo de Israel saindo do Egito, os anjos que não guardaram o estado original, Sodoma e Gomorra. Aí, não satisfeito, Judas vai acrescenta 3 adjetivos leves, né? Ele vai dizer que eram sonhadores, que contaminam a carne, rejeitam as autoridades e insultam os gloriosos seres celestiais. A gente entendeu, né, Judas? A situação estava péssima. Aí ele, não, mas eu vou piorar mais um pouco. Aí chega no texto de hoje. E aí ele vai mais uma vez, no passado de Israel, trazer mais 3 exemplos, irmãos, para que a gente lembre do perigo que estava rondando a igreja. Todas essas pessoas aí do passado, elas estavam, de alguma forma, ainda, o perigo que elas fizeram lá atrás era ainda atual. Eles ainda estavam tentando seduzir o povo de Deus com as mesmas técnicas, com as mesmas artimanhas. Quem são essas pessoas? Versículo 11, 3 pessoas, né? Caim, Balaão e Corá. Mas olha como Judas ele começa falando sobre eles, né? Ai deles. Judas, ele toma emprestado um modo de falar do próprio Jesus, né? Que imprecava as cidades, né? Dizendo, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. Ele fazia isso e Jesus também fazia algo que era próprio dos profetas. Isaías fez isso no capítulo 5, no capítulo 6. Então, irmãos, Judas ele está se identificando como alguém que fala a mesma língua do povo de Deus. Ele, diferente dos falsos mestres, que falavam a língua de Caim, de Balaão e de Corá, Judas fala a língua que Jesus falava, que o próprio Paulo falava, né, em 1 Coríntios 9:16, Paulo fala, ai de mim, né, se não pregar o evangelho. Então, Judas ele quer fazer essa distinção entre a forma que ele fala e a forma e as estratégias que esses seguiram, Caim, Balaão e Corá. Sempre, irmãos, de uma maneira progressiva, né? Primeiro, a gente vai ver que Caim ele apresentou o caminho, Balaão fez as pessoas andarem nesse erro, nesse caminho errado, e, por fim, depois a gente acaba em rebelião. É um progresso, né? Só vai piorando as coisas. Primeiro é um caminho, um erro e uma rebelião. Caim, irmãos, não apenas assassinou Abel. A gente pensa em Caim, né, como assassino por natureza, né, como o primeiro assassino, como uma pessoa que fez esse ato tão odioso, né, de matar um parente, e fez mesmo. E foi muito errado, e ele é o primeiro assassino mesmo, que a gente tem notícias na Bíblia. Só que ele fez ainda pior, irmãos, porque Deus, ele colocou uma marca em Caim. Lembram que Deus colocou uma marca para que quem encontrasse Caim não matasse ele? Deus, ele usou de graça com um assassino. Ele colocou algo gracioso, né? Ele ofereceu a Caim uma oportunidade que talvez ele pudesse ter usado para se arrepender, né, para voltar atrás. E Caim rejeita a Deus, irmãos. Um dos descendentes de Caim, é muito difícil ter muita precisão na etimologia de alguns nomes, né, principalmente em Gênesis 4, né, aqui, onde a história de Caim está guardado. Mas muitos comentaristas, muitos estudiosos acreditam que um dos nomes dos descendentes de Caim, Meujael, significa eu bani Deus. Caim realmente, irmão, se
dá as costas para Deus, ele rejeita a graça. Isso é o pior de Caim. Ele não apenas assassina seu irmão, mas Deus oferece uma graça para ele, oferece misericórdia, e ele não quer. Ele vira as costas para Deus, ele é alguém assim, muito consciente, sabe, irmãos, de que ele não quer nada com esse Deus. Ele não quer um Deus que aceita Abel, que aceita o sacrifício dele e não aceita o dele. E era exatamente esse tipo de pessoa, esse caráter cínico, materialista, que desafia a Deus, que despreza a Deus, que Judas estava combatendo na igreja do seu tempo. Além de Caim, a gente tem Balaão, que é uma figura que a gente não pode ler com muita pressa, porque o relato superficial de Balaão dá a ideia de que ele foi um cara legal, né? Que ele disse, olha, eu só vou fazer o que Deus mandar. Mas ele não tinha opção, né, irmãos? Afinal de contas, nem se ele quisesse amaldiçoar o povo de Deus, ele iria conseguir, porque Deus disse que não ia rolar, não ia acontecer mesmo. E a gente descobre que Balaão não era essa pessoa tão maravilhosa assim, depois, lá em Números 31, 16, alguns capítulos depois, quando Balaão entendeu uma coisa, olha, vocês não vão conseguir derrotar o povo de Deus contratando um amaldiçoador para eles. Não é assim que vocês vão derrotar. Vocês vão derrotar o povo de Deus usando as próprias leis que o povo de Deus tem que cumprir. Eles não podem adorar outros deuses, então a gente vai incentivar eles a adorarem outros deuses. E como é que a gente vai fazer isso? Saia, né? Mulher, vamos botar aí uma distração sexual, vamos fazer com que essas mulheres lindas, maravilhosas e que dançam danças altamente maravilhosas, pervertam o coração do povo de Deus. E aí eles vão perder. E adivinha o que aconteceu? O que Balaão ensinou. Balaão levou o povo à imoralidade e idolatria no episódio de Baal-Peor. E fez isso por ganância e usura. E é exatamente o que os falsos mestres também estavam fazendo, irmãos. Eles, por cobiçar o dinheiro, eles preferiam falar mentiras do que a verdade revelada na palavra de Deus. E, por fim, a gente tem Corá, ou Coré, né, em algumas versões, que era, junto, né, com Datã e Abirão, foram engolidos pela terra e mais 250 líderes depois dele, consumidos pelo fogo por causa da revolta em aceitar a liderança de Moisés e Arão. É impressionante, né, irmãos? Como assim o homem, com a vara dele, abre o mar, faz o povo passar a pé enxuto, tem todas as 10 pragas do Egito, e o povo está insatisfeito com a liderança dele. Por que Deus só fala por meio de Moisés? E a gente não é filho de Deus também? A gente não é isso, não é aquilo? Não. A gente não quer mais seguir essa liderança, não. Se revoltam contra eles e acabam experimentando juízo e julgamento de Deus sobre eles. Judas, irmãos, ele tem tanta certeza, mas tanta certeza de que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Coré, que ele usa esse verbo, ele fala assim, né, no versículo 11, foram destruídos na revolta de Corá. Veja, a revolta de Corá tinha acontecido há muitos anos atrás. Mas Judas, ele fala, olha, todo mundo que age como Corá foi destruído junto com ele naquela revolta, né? Para ele é algo tão certo, tão certeiro, de que o destino dos falsos profetas, dos falsos mestres, vai ser o mesmo que Corá teve, que ele já usa no tempo passado. Eles já foram destruídos. Eles não vão ser destruídos, eles já foram destruídos, junto com Corá. Então, irmãos, em resumo, né, Judas está falando que, como Caim, eles eram destituídos de amor. Como Balaão, eles estavam dispostos, em troca de dinheiro, a ensinar outras pessoas que o pecado não importa. E como Coré, eles descuidavam das ordenanças de Deus e eram insubordinados aos líderes da igreja. E o resultado é o quê? Caos. O resultado é poluição moral. O resultado, ele é exemplificado por Judas por meio de várias metáforas, né? Nos versículos 12 e 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6 metáforas Judas usa, né? Lembram que Judas gosta do número 3, né? Ele está usando aqui, até quando ele não usa 3, é um múltiplo de 3. Ele tem essa forma de organizar o pensamento dele. Então, acompanhem comigo o versículo 12. A primeira metáfora que ele usa é a metáfora das rochas submersas, que eu já comentei, né? Eram pessoas que eram perigosas, mas escondiam esse perigo, né? Elas estavam ali fingindo.
algo que elas não eram. E onde é que elas estavam fazendo isso? Nas festas de fraternidade. Essas festas, irmãos, era o meio ambiente onde a ceia do Senhor era realizada na igreja primitiva. Quando Paulo fala sobre que eles não esperavam uns aos outros, que eles deveriam se alimentar em casa, né, para não fazer vergonha, para não se embriagar, ele está falando dessas festas que aconteciam e que eles celebravam a ceia do Senhor ao final delas. E são essas pessoas ali que estavam esperando para, assim que tivessem uma oportunidade, naufragar o povo de Deus. Eles eram pastores que apacentavam a si mesmos, né? A Bíblia tem vários exemplos, né, desse tipo de comportamento. Ao invés de cuidar do rebanho de Deus, eles estavam cuidando deles mesmos, né? O próprio Jesus usa essa metáfora para falar que o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, enquanto aquele que é mercenário, a primeira oportunidade, o primeiro sinal de perigo, ele vai fazer o quê? Fugir. Ele vai lá arriscar a vida dele, ele não é pastor, ele é mercenário. Né? E Judas está dizendo, são pastores que apacentam a si mesmos. Ou seja, tem nome de pastor, mas são mercenários. Não são pastores, são mercenários. São nuvens sem águas impelidos pelo vento. São pessoas que prometem uma coisa, mas não cumprem. São pessoas que estão, da mesma forma que o agricultor, né, do Oriente Médio, vê uma nuvem chegando e ele pensa, agora vai ter chuva, aí vai, bate o vento e a nuvem está vazia, não tem nada, não tem peso, né? Ela vai e passa. E aí ele fica só com expectativa frustrada. São pessoas, irmãos, que elas prometem tanto, têm um conhecimento tão avançado, tão iluminado, mas o que é que isso muda na vida delas, né? O que é que esse conhecimento que eles prometem, esses falsos mestres, opera de fato na vida das pessoas? Nada. São como nuvens sem água. São como árvores duplamente mortas e arrancadas pela raiz, né? Por que elas estão duplamente mortas? Elas estão mortas porque elas não cumprem aquilo para o qual elas deveriam servir, que era dar frutos, né? Lembra lá na parábola da figueira, né? Jesus não achando frutos e amaldiçoando a figueira. Então, assim, se ela não serve para o que ela foi criada, então ela está morta. E quando ele vai lá, arranca ela e ela seca em um depósito, né? Aquela madeira, aquele tronco seca, então é como se ela morresse de novo, né? Morresse de verdade agora, né? A primeira morte era uma morte mais da função dela, de não ter frutos, e a segunda morte era uma morte mais real mesmo, né? Uma morte mais biológica. Era assim, os líderes da época de Judas tinham vidas estéreis em vez de serem frutíferos. São como ondas do mar que espumam as suas próprias sujeiras, né? A ideia aqui, irmãos, é a ressaca do mar, né? Que vai trazendo os galhos, vai trazendo animais mortos, vai trazendo aquilo que não presta, né? Vai trazendo aquilo que é sujeira e jogando de volta na praia. Exatamente como o mal que aquelas pessoas estavam cometendo. Feroz, indomável, imprevisível e que vai arrastar quem quer que esteja na frente. E, por fim, irmãos, são estrelas sem rumo. E aqui a interpretação é a mais difícil do texto, porque pode-se algumas versões podem trazer planeta. Alguns entendem que é a estrela cadente, que eu acho que é a mais simples de entender, né? Nessa ideia de que você vê algo bonito, né, brilhante no céu, e de repente ele desaparece, né? E é muito rápido, é muito efêmero. Ou também pode ser uma referência aos anjos caídos, né? Porque o próximo versículo 14 vai falar de Enoque, vai relembrar o livro apócrifo de Enoque mais uma vez. Mas, irmãos, em resumo, para acabar, eu já falei muito, é que esses falsos mestres são tão perigosos como o iceberg no mar, são tão egoístas como pastores perversos, são tão inúteis como nuvens sem chuva, mortos como árvores estéreis e sujos como o mar que espumeja, e com a condenação tão certa como de anjos caídos, né, se essa for a interpretação correta do termo estrela sem rumo. Irmãos, nós, como povo de Deus, né, temos que aprender a identificar isso, né? E para isso, a gente tem lá, né, o sermão que a gente pregou há 15 dias atrás, se eu não estou enganado, né? Para como identificar
alguém que fala da parte do Senhor e como não. Nós precisamos, enquanto igreja do Senhor, estar alertas, irmãos, porque esse tipo de perigo é um perigo tão real quanto foi na época de Judas. E que o Senhor nos abençoe e nos capacite, né, a lutar e a resistir contra esse falso ensino que nós somos tão confrontados, né, durante as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, irmãos.